A adorável professora de educação infantil Jennifer Greengrass, ou somente Jenny, poderia ter problemas na vida, mas seu relacionamento certamente não era um deles. Estamos na Inglaterra, o ano se presume 2008, e nesse dia ela trabalhava aguardando pelo fim do expediente para se encontrar com o namorado Steve Taylor, com o qual planejava uma experiência de paz no Lago do Paraíso, conhecido como Eden Lake. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquibo e o assunto vai ser sempre terror. E antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. E também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular, e isso é muito importante, tá pessoas? Para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E a exemplo do que fizemos no vídeo de amizade desfeita, pessoas, eu preciso muito, mas muito mesmo que vocês cliquem em gostei o máximo que vocês puderem e comentem aí qualquer coisa, eu vou responder todas, tá? É muito importante pro algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante e, por consequência, entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas, porque nós precisamos muito mesmo desse engajamento, e vocês deram um show no último vídeo. Então, por favor, gente, vamos repetir aquela dose, porque a gente tá precisando de verdade. E outra, quando eu aviso no Instagram os filmes que eu for lançar, eu tô anunciando eles em formato de Reels. Dessa forma, pessoas, eu também preciso que vocês sigam a gente lá no Instagram, tanto do iPanic quanto o meu pessoal, e para cada Reels que eu lançar anunciando quais são os próximos vídeos, e para quaisquer outros conteúdos que lá forem postados, eu preciso pedir que vocês compartilhem. Tem uma setinha na parte de baixo da tela, que ao clicá-la, você compartilha aquele vídeo pros seus seguidores, e isso me ajuda muito. E, claro, lembrando a todos que quem quiser ou puder contribuir com qualquer valor para a manutenção deste canal, ou nos presentear por ocasião do aniversário de 11 anos do iPanic, a nossa chave tá aí na tela e na descrição, se você preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10, você terá o nome citado no início do próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo ao Arilson da Silva, ao David Bryan, ao Matheus Martins, que é daqui de Santos, e ao Enio Duarte, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo, pessoas, que se vocês puderem, claro, ajudem o projeto, porque esse vídeo provavelmente não será monetizado, assim como outros vários que nós postamos ultimamente, inclusive o de amizade desfeita. Assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Bom, como dissemos, existe uma viagem programada para que o casal fugisse um pouco das atribuições do trabalho e da correria na cidade. Em percurso, porém, era prudente que eles fizessem uma parada, e essa foi feita num lounge à beira da estrada, bastante próximo ao destino, onde grosserias de toda sorte eram elaboradas pelos consumidores locais, desde um inconveniente roubo da vaga que seria deles, até agressões a crianças cometidas por seus pais, das quais Jennifer, por ofício, reprovava em silêncio. Pela manhã, então, voltamos à rodovia para que chegássemos ao paraíso. Havia uma trilha no bosque a partir de onde estacionaram o carro, e enquanto a percorriam, é bom que lembremos que a real intenção do casal era se esvair das obrigações cotidianas, desfrutando da calmaria de um lago remoto na região de Slapton Quarry, ocasião para a qual Steve planejava pedir Jennifer em casamento. De fato, a imensidão do paraíso em que se instalavam parecia perfeita para o momento oportuno, mas quase tão logo eles se acomodam, digamos que a paz, aquela que invadiu meu coração, não parecia tão disposta a acompanhá-los, muito pelo contrário. Havia um grupo de jovens do outro lado da orla com uma música altíssima, de modo que Steve apenas pediu a eles que diminuíssem o volume, mas a resistência dos garotos ao afrontá-lo em negação parecia preconizar que o casal teria problemas com eles. Mas não necessariamente agora. De repente, os arruaceiros se foram. Evidente que não sem antes destilar suas doses de obscenidade e condescendência, mas oferecendo então ao casal a chance de permanecerem às margens do lago com a tranquilidade devida, para que sua estadia no Lago Éden fosse inesquecível, e foi. Com os garotos fora de alcance, o casal amanheceu percebendo seus alimentos apodrecidos como se violados de propósito. Não que isso fosse um problema para desanimá-los, longe disso. Afinal, bastava encaminharem-se ao carro para voltar à cidade e repor o que foi perdido, mas, desafortunadamente, uma garrafa foi deixada rente ao pneu para que o rasgasse quando em movimento. O casal até imaginava quem for o responsável, já que os jovens anteriormente bebiam daquela exata garrafa, mas mesmo que não fosse esse o caso, eles saberiam quando, já com o Step e já pela cidade, eles foram desafiados pela gangue no meio da rua.
Bom, agora já foi, né? E depois de um café da manhã reforçado, os namorados se põem de volta à estrada, mas em percurso observam estacionadas as mesmas bicicletas que os delinquentes usavam na ocasião da provocação, sugerindo que aquela moradia, onde as bicicletas estavam, pertencia a um deles. Na intenção de intimidá-los, Steve inadvertidamente entrou naquela casa, mas não conseguiu repreendê-los porque o pai de um desses jovens e dono do imóvel chegou praticamente ao mesmo tempo, bastante irritado, diga-se de passagem, forçando que Steve fugisse escondido. Agora, deixemos de lado esse baixo astral porque você, caro Steve, está com sua namorada e nesse momento, com a alimentação reposta, era hora de voltar a Eden Lake para o fim de semana perfeito, onde finalmente você possa pedi-la em casamento. Só que antes mesmo que Steve pudera tê-lo feito, Jenny identificou a ausência de sua bolsa de praia, que até então estava sob sua guarda. Ah, Juquiba, era só uma bolsa com utensílios, não tem por que se preocupar. Bom, dessa vez tem, porque nela estavam suas carteiras, celulares, as chaves do carro. E inevitavelmente quando a chave do carro some, o carro, né, ele some também. E isso sim era problema. É certo que Steve não tinha dúvidas de quem os furtou seu veículo, e isso era fácil de imaginar. Mas mesmo que ele não tivesse ideia, os arruaceiros da gangue quase os atropelaram no bosque usando seu próprio veículo roubado contra eles. Mas ainda tá cedo para anunciar a tensão. O cair da noite, porém, não oferecia opções ao casal senão perambular por entre as árvores à procura de alternativa, ao passo que encontram os maloqueiros nas adjacências do bosque, onde Steve ordenou a devolução de suas coisas sob pena de confrontá-los. Quando isso acontece, pessoas, o cão de Brett é o líder da gangue, ele foi acidentalmente atingido pela faca destinada a perfurar Steve. E é curioso porque instantes antes de serem interpelados, os valentões estavam violentando outro animal mantido preso. E, sei lá, de repente, seu cachorro morto pareceu-lhes absurdo o suficiente para causar-lhes revolta e devolver os pertences ao casal. Uma vez com as chaves, Steve, junto a Jennifer, encontra o carro nas imediações da floresta em instantes de vantagem suficientes para que os arruaceiros, ou devo dizer lagoaceiros, os alcançassem pela retaliação ao cachorro morto. Conforme o cerco se fecha, o casal se põe em fuga pela mata escura sobre a qual nem mesmo os faróis quebrados do veículo poderiam alertar o risco de um acidente, até que ele acontece. O imprevisto manteve Steve gravemente ferido e preso no carro, mas sob seu conselho, Jenny fugiu da cena do infortúnio para se esconder das investidas do grupo, que inevitavelmente encontraria o rapaz preso entre as ferragens e os galhos. Bom, é evidente, portanto, que, sob a liderança de Brett, os arruaceiros tomaram Steve, mas a decisão de mantê-lo vivo ou matá-lo era controversa para dizer o mínimo. Alguns jovens de seu próprio grupo contestavam a violência extrema que estava prestes a se apresentar, e sua simples objeção a ela os faria alvo de coação de seu líder para que contribuíssem na tortura ao capturado. Jenny, por sua vez, a salvo, observando à espreita a violência contra o namorado, buscava sinal no celular para acionar a polícia, mas somente o conseguira pareando conexão remota através do aparelho de Brett, que evidentemente não permitiu a ligação. Então, se o celular do valentão estava sendo pareado, era sintoma de que Jennifer estava por perto, e por isso, tensão, pessoas, tensão, porque uma vez percebida, uma perseguição incessante à garota era inevitável, não somente pelo prazer de causar-lhe dor, como parecia ser o caso, mas para impedi-la de denunciá-los em testemunho se permanecesse viva. O problema é que, enquanto a atenção da gangue se voltava a ela inteiramente, Steve foi largado à própria sorte até conseguir se desvencilhar dos arames em que estava preso para convenientemente ser encontrado pela noiva, ou quase noiva. É bom que nos lembremos que o rapaz estava mortalmente ferido, mas por sorte, antes de encontrá-la, Steve recuperou no carro itens de primeiros socorros que seriam determinantes, bastando que Jenny encontrasse um lugar seguro para aplicá-los a tempo, antes que seu noivo, ou quase noivo, entrasse em choque hipovolêmico. É verdade que o grau de ferimentos a que Steve estava submetido não permitiria sua locomoção, e por isso, Jenny o manteve escondido na mata para correr por ajuda. O caso é que havia uma rede elétrica sobre o bosque que poderia levá-la de volta à estrada ou a qualquer lugar que indicasse gente por perto. Mas o fato é que ao fazê-lo em correria, ela pisou em cheio numa fenda pontiaguda, corroborando a lei de Murphy. Pessoas, não adianta, nada é tão ruim que não possa ficar pior, e a lesão da garota era a prova empírica da lei. Sem força no pé esquerdo para se manter erguida, Jennifer precisou se arrastar tanto quanto possível, e foi assim que ela reencontrou o pequeno Adam.
A título de curiosidade, e nem era tão importante tê-lo dito antes, eles já haviam se cruzado pelo bosque na ocasião da chegada a Eden Lake, mas o encontro foi tão breve que beirou ser inútil. Dessa vez, o garoto se compromete a ajudá-la, levando-a ao local onde eventualmente sua mãe viria buscá-lo. Mas dava pra ver que havia algo de errado nessa história, porque Adam era uma isca. De repente, Jennifer se observa cercada pelos delinquentes até ser aprisionada junto ao namorado, encontrado, mas presumivelmente morto desde que sua noiva o deixou pelo socorro, e com quem agora ela agoniza a iminência de seu triste fim através do fogo. Só que, conforme o fogo consumia o corpo de Steve, sob o qual até onde eu sei não precisaria estar amarrado, já que estava morto, as chamas que o abrasavam desfizeram a corda, a mesma que mantinha Jennifer presa. Por esse motivo, tensão, pessoas. Tensão, porque uma vez livre, a mulher se pôs em fuga e nem mesmo a advertência de que ao correr vitimaria o pequeno Adam, nem mesmo isso poderia fazê-la recuar. Ai, Juquiba, mas era uma criança indefesa. Bom, isso é verdade, mas até aí a Lilith também era e você sabe o que aconteceu. Jennifer encontrou um posto de informação abandonado, onde se equipou de um mapa que ajudaria a orientá-la de onde estava e principalmente para onde ela precisava ir. No entanto, as vozes de Brett e Rick se avizinhavam tão próximas que ela precisou se esconder na imundície do lixo. Quando acreditou estar com a barra limpa, porém, ela não percebeu a aproximação de Cooper, mas em reflexo conseguiu golpeá-lo usando um estilhaço de vidro com o qual ela acabara de se armar. Essa cena é meio chata porque nós percebemos o remorso na expressão do garoto, e estava nítido que ele só iria pedir perdão pela maldade que seu grupo fez a ela, e a garota certamente não iria matá-lo se esse fosse o caso. Mas como ela não poderia adivinhar, impreterivelmente precisou se defender, e a partir disso, agora com o mapa, continuar a fugir. No cair da noite, o corpo de Cooper foi encontrado pela gangue em meio à escuridão, e sua morte os deixou ainda mais instáveis do ponto de vista emocional. Não que Brett possuísse algum tipo de equilíbrio psicológico, a gente sabe que não, mas seus liderados até tinham noção dos limites que ultrapassaram. A essa altura, nós sabemos que a maioria da gangue, para não dizer todos, à exceção do líder, era coagida por violência e grave ameaça a cometer atrocidades em nome de seu chefe, inclusive sob as lentes de uma câmera para incriminá-los igualmente. Então, a morte de Cooper revelou a desistência de Harry para com os planos de Brett em perseguir essa vingança doentia. Tanto é verdade que, aos prantos, o garoto pegou o celular e por um minuto ameaçou chamar por socorro, e a simples menção de assim fazê-lo irradiou uma ira extrema na psique do líder a ponto de exterminar o colega a socos, assustando até mesmo sua escudeira mais próxima, Paige. Enquanto isso, no lustre do castelo, Jennifer cruzava os limites do bosque até ser descoberta por um motorista chamado Reese, que por ali buscava seu irmão. Ela não sabia, mas este era o irmão mais velho de Rick, um dos membros da gangue ainda fiéis ao psicopata. O problema é que o socorro que ele pudera oferecê-la era diametralmente oposto ao destino que ela precisava, e por isso... Tensão, pessoas, tensão, mais uma vez, porque assim que o Reese encontra seu irmão no limiar da floresta, ele deixa seu carro na intenção de buscá-lo. E prevendo que Rick pudesse denunciá-la, Jennifer toma pra si a direção do veículo e caminha rumo à liberdade por finalmente sair das imediações do bosque denso que abrigava o Lago Eden. De bônus, ela ainda atropelou a Paige, que também é irrelevante para a história. No meio do trajeto, porém, um leve acidente de que foi vítima direcionou Jenny a uma celebração que acontecia em um quintal às margens da estrada, onde ela pôde fruir de socorro dos participantes que se propuseram a oferecê-la. Só que tinha um problema. As pessoas para as quais ela se entregou aos cuidados eram, em sua maioria, pais e mães dos delinquentes de quem ela estava fugindo. Até aí... tudo bem, eles não sabiam quem ela era. E ela, ela soube quando observou que o cachorro morto na ocasião do lago pertencia a eles. Mas, claro, precisou dissimular o máximo que pôde porque, eventualmente, a família seria notificada de sua intrusão via celular pelos filhos a caminho de lá. E sendo dessa forma, tensão, pessoas, dessa vez é sério. Tensão pela última vez, porque agora, não obstante precisou se esconder de marginais adolescentes durante o dia todo, agora ela estava cercada por seus pais furiosos, que não mediriam esforços para se vingarem da morte de Cooper, irmão caçula de Brett, e que eram os mesmos que destilavam grosserias na ocasião à beira da estrada. No fim das contas, uma professora de educação infantil se tornou uma assassina de crianças. Isso posto, entendemos que a psicopatia de Brett era cultivada à imagem e semelhança de sua própria família na figura de seu pai. Jennifer não teve opção senão sucumbir ao domínio de que estava aposta para dar adeus à vida como a conheceu e descobrir da pior forma que o paraíso atribuído ao nome Éden não era necessariamente real. O paraíso pode sim se tornar um inferno em um piscar de olhos, e isso acontece em Eden Lake.
Sem Saída, ou originalmente Eden Lake, é um filme britânico de terror psicológico às sombras do Hoodie Horror, lançado em 2008, produzido pela Roller Coaster Puffy Pictures e a Remedy Entertainment, distribuído pela Optimum e, claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa atinge 4,3 de milhões, medido em dólar, tendo sido custado apenas metade disso para ter sido feito. Ao IMDb, a obra alcança média 6,7, ou seja, nota bem azul, e uma aprovação idêntica de 66% da audiência no Rotten, ambos estes, vocês sabem, parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada aclama a produção por potenciais referências ao sadismo adolescente, como visto em Violência Gratuita e entre outras obras do gênero, mas não o isenta de alguns erros que se proclamam pontuais, o que mesmo assim coloca Eden Lake como um dos melhores filmes de horror dos anos 2000, sobretudo pelo trabalho brilhante de James Watkins a dirigi-lo, que logo em seguida escreveria a segunda parte de O Abismo do Medo, e estaria à frente de A Mulher de Preto e da refilmagem americana de Speak No Evil, apesar de ele, o diretor, ser inglês. Mesmo com a boa recepção da crítica e da audiência, não houveram tratativas para uma sequência da obra até os dias de hoje. Mas é preciso que se evite confusões porque existem vários outros filmes com nome Sem Saída. Ponto negativo para a distribuição brasileira que faltou na aula criativa da agência que o representa. Há pouco dissemos que o filme vive às sombras do Hoodie Horror, que segundo alguns periódicos ingleses, existe em Sem Saída toda uma questão política de classe atribuída à produção na imagem do diretor. Resumindo bem resumido, jovens de capuz marginalizados da sociedade interpelam cidadãos de classe média por ascensão social. É basicamente isso. Utilizamos o termo às sombras porque a nomenclatura, ao meu ver, não a caracteriza como um subgênero de horror, mas um termo político com os quais não nos misturamos, mas precisávamos dizê-lo. Na minha humilde opinião, o filme é uma obra de arte digna de ser bem avaliada por especialistas, porque aqui fugimos de alguns paradigmas do horror convencional e que não merecem ser idealizados como padrão. Portanto, O Lago Éden comigo tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor mesmo, pessoas, o máximo que vocês puderem, cliquem em gostei e comentem qualquer coisa, tá? E se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.